Olá, pessoal! Acabamos de chegar na cidade mais antiga do Ocidente, Cádiz. E aqui está escuro, mas não se enganem, são 7h40 da manhã, mas aqui na Espanha, nessa época do ano, só vai clarear o dia lá pelas 8h30 da manhã. Então, nós já vamos começar o nosso tour aqui por Cádiz. O nosso cruzeiro parou aqui bem na entrada da cidade, olha só, vou virar aqui para vocês verem, ó. O cruzeiro está ali atrás já, ó. Tá vendo? Aqui ele para bem no centro da cidade aqui. E aqui atrás da gente tem o monumento à Constituição de 1812. É a primeira Constituição da Espanha, ela foi feita aqui em Cádiz. Na época estava ocorrendo um monte de problemas aqui na Espanha, né? Guerra civil, Napoleão havia invadido e colocado seu irmão para governar parte da Espanha. Então existiam vários problemas. Então as cortes resolveram se reunir em Cádiz e criar uma constituição para impedir que o Napoleão dominasse aqui a Espanha. E por isso tem aqui um monumento a essa Constituição, e Cádiz está muito ligada a isso, porque foi aqui justamente que foi elaborada e promulgada essa Constituição. Essa Constituição, ela é carinhosamente chamada aqui pelos espanhóis como La Pepa. E a nossa próxima parada é aqui no Parque Genovés. Esse parque do século XIX é um parque muito bonito, como vocês vão ver aí nas imagens. Principalmente para um dia de verão, assim, você parar um pouquinho aqui, descansar, é muito gostoso. E, enquanto isso, vamos falando um pouquinho de Cádiz. Cádiz, como eu disse, é a cidade mais antiga do Ocidente. Já se tem notícia que essa cidade teria sido fundada logo após a Guerra de Troia, ali pelos anos 1000 e pouco antes de Cristo. Durante o período romano, Cádiz chegou a ser, durante algum tempo, a segunda maior cidade do Império Romano, só perdendo para Roma. Ao longo dos séculos, ela foi muito importante, principalmente porque ela é um porto, né, muito bem localizado. E aqui de Cádiz partiram muitas das expedições dos conquistadores da América. Colombo, por exemplo, partiu daqui. Depois a cidade também teve uma grande importância no mercado com as Américas, né? Ela passou a ter exclusividade de negociação com a África e com a América. Então aqui na Espanha só Cádiz podia negociar tanto com a América quanto com a África. Então sempre foi uma cidade muito importante ao longo da história. E tudo que tem treta tem Cádiz no meio. Foi na Constituição, eles estavam envolvidos, na Guerra Civil. Sempre Cádiz está envolvido nos grandes momentos da história. Apesar de não ser tão conhecido pra gente aí, né, nas Américas. Não é uma cidade assim que todo mundo ouve falar, que conhece Cádiz. Mas na história ela sempre esteve muito envolvida em tudo. Na primeira aula de geopolítica, já se diz que é fundamental uma localização estratégica para uma cidade, especialmente se ela é banhada pelo mar. E Cádiz tem uma posição para lá de estratégica, já que ela é banhada ao mesmo tempo pelo Mar Mediterrâneo, e também ela tem saída para o Oceano Atlântico. Então, por essa razão é que ela assumiu essa importância na época das grandes navegações, né, e as expedições para o descobrimento das Américas. Cádiz é uma cidade que foi sempre muito ligada à cultura, à música, à dança. Inclusive, como ela está localizada aqui na região da Andaluzia, o flamenco também aqui é muito conhecido e praticado. Mas falando de música e de cultura de uma maneira geral,
eu mostro agora para vocês o Gran Teatro Falla. Aqui ao lado temos a Faculdade de Medicina da Universidade de Cádiz. É uma área aqui bem central da cidade. Falando um pouquinho então de música, Cádiz também é uma cidade muito ligada à música. Um exemplo, Haydn recebeu uma encomenda aqui de Cádiz para nada mais, nada menos compor um dos seus oratórios mais famosos, que é o oratório As Últimas Palavras de Cristo. Isaac Albéniz também é um compositor espanhol muito conhecido, compôs inúmeras obras, também colocando o nome de Cádiz, e aqui o Gran Teatro Falla é em homenagem a um compositor espanhol nascido aqui na cidade, que é Manuel de Falla. Acabamos de passar ali por vários policiais e estava escrito Polícia de Subsolo. E aí eles estavam abrindo os bueiros todos e verificando dentro dos bueiros se não tem nada dentro dos bueiros. Acredito que aqui em Cádiz talvez tenha algum problema de que eles coloquem algo nos bueiros, porque tem uma polícia específica para abrir os bueiros, é a primeira vez que eu vejo. Este é o Hospital de las Mujeres, que foi construído no século XVIII e aqui foi uma instituição importante para cuidar dos doentes, já que Cádiz, como cidade portuária, recebia muitas pessoas, né? E às vezes os navios vinham com pessoas doentes e elas chegavam até aqui para se tratar. Aqui uma das atrações desse prédio é uma pintura de El Greco. Se você tiver interesse de visitar o Hospital de las Mujeres por dentro, tem um pacote que custa 9 euros, que dá direito a você visitar a instituição e mais 2 monumentos. Um dos monumentos que você compra com aquele passe que nós mostramos, de 9 euros, é este aqui, o Oratório São Felipe Neri. Foi aqui que foi assinada, né, a Constituição Espanhola de 1812. Então, as Cortes de Cádiz se reuniram aqui, elaboraram a Constituição e assinaram. Aqui é possível você visitar esse monumento de forma gratuita, mas você tem que ir com antecedência na página da internet, reservar o ingresso, e essa visita deve acontecer entre as 9 e 10 da manhã. E bem ao lado do Oratório de São Felipe Neri tem o Museu de las Cortes de Cádiz. Aqui é um museu muito bonito, ele é gratuito e tem 3 andares. Vou falar um pouco dos destaques aqui que nós encontramos nele. Logo no térreo, vocês vão encontrar uma estátua que ficava na proa do navio, isso no século XVII, uma estátua belíssima da Nossa Senhora do Rosário. Nas escadarias, antes de chegar ao primeiro andar, logo tem um vitral que mostra uma passagem da Constituição, que é muito bonito, e no primeiro andar já tem uma maquete do século XVII da cidade de Cádiz, muito interessante, e muitos quadros que remetem à Constituição de 1812. E ao longo do primeiro andar vocês vão encontrar vários mapas da cidade de Cádiz e no segundo andar vários quadros e vários objetos e armas também que lembram este período da Constituição de 1812. Vale a pena visitar, ele é gratuito e é um museu assim, não é grande, mas o acervo é muito bem organizado. E, além disso, é uma visita rápida que leva de 15 minutos a meia hora. Vale a pena. E aqui na praça o povo está ali protestando por questões de aposentadoria. Parece que é um
problema no mundo inteiro isso. E andando aqui pelas ruas de Cádiz, nós nos esbarramos aqui com este edifício, que é a Casa de Iberoamérica, uma casa de cultura. Mas nos séculos XVIII e XIX foi a prisão real. E pelas indicações que vimos aqui, a entrada é gratuita e sempre tem exposições temporárias aqui. E aqui temos os restos da muralha do século XVI de Cádiz. Esta muralha, apesar de ter sido construída no século XVI, a porta que dá acesso à cidade, que é aquela que está no centro, é do século XVIII e se chama Porta de Terra. Este local marca a divisão entre o Casco Viejo e o Casco Novo. O Casco Viejo é a cidade antiga de Cádiz. E para o lado de cá temos a parte nova de Cádiz. E esta é a entrada para o Teatro Romano, que também é conhecida como Teatro Balbi. É uma atração imperdível aqui de Cádiz e é gratuita. E os túneis, né? Os romanos já avisavam ali para não escorregar, tá vendo? Aqui os túneis do teatro, né? Atrás do teatro. Vamos já entrar no teatro. É um túnel de acesso, né? Uhum. Grande, hein? Achei que fosse piorzinho. Achei que fosse menor. Bom, por aqui, né? Esse teatro, ele é o mais antigo que se conhece aqui nessa região da Espanha, né? Que eles chamavam de Espanha Romana. E ele é o segundo maior também. O primeiro é de Córdoba, não é isso? Córdoba. E esse teatro tinha capacidade para 10 mil pessoas. Só em 1980 é que descobriram esse teatro. Eles estavam cavando para tentar descobrir os restos do Castelo de la Vila, que se perdeu, e acabaram descobrindo o Teatro Romano. Vamos mostrar aqui um pouquinho para vocês. Ó. Onde tem um edifício hoje, tem um centro de interpretação, e ali era o palco. Né? Aqui onde nós estamos era as arquibancadas para 10 mil pessoas e funcionava da seguinte forma. Lá embaixo, bem na frente, ficavam os cavalheiros, as pessoas importantes. Aqui no meio, o povão em geral, assim, homens livres, como eles diziam, comerciantes, etc. Um pouco mais para cima, os escravos. E atrás, lá em cima, no último ponto mais distante do palco, ficavam as mulheres, que eles acreditavam que as mulheres tinham que ficar lá protegidas de algumas cenas que aconteciam no palco, que não eram apropriadas para elas. E no palco haviam colunas, né, onde hoje é o prédio aqui, e nessas colunas tinham estátuas de deuses e a estátua do imperador bem ao centro. A gente já mencionou outras vezes que os romanos, quando eles começavam a construir uma cidade ou dominavam uma cidade, a primeira coisa que eles faziam era justamente construir grandes monumentos, né? Um fórum, um templo e um teatro. O teatro era importantíssimo como forma de propaganda, né? Como eles queriam conquistar aquele povo que eles acabaram de dominar, eles não queriam que aquele povo ficasse sobre as rédeas deles o tempo todo, eles queriam que o povo passasse a se sentir do Império Romano e a viver como do Império Romano. Então o teatro era importantíssimo para fazer essa ponte e criar essa propaganda do Império Romano para esses povos que eles estavam dominando. É a famosa política do pão e circo, né, que a gente aprende nas escolas. Geograficamente falando, Cádiz é uma ilha que é ligada ao continente por pontes. E com o tempo, aqui a ilha de Cádiz ela foi sendo aterrada e no século XII o mar
chegava até a parte da frente dessa porta, que se chama Porta del Mar, conhecida como Arco del Popolo. E esta parte de trás é a mais antiga, é do século XII. E a parte da frente ela é bem mais nova e o mar está bem mais distante do que era antigamente. Então vamos ver aqui um pouquinho dessa porta, como é que ela é. E aqui na frente era onde chegava o mar. Hoje pode ver, é uma cidade já, né? Não tem nada de mar. E aqui temos a Factoria de Salaçones. Trata-se de uma antiga fábrica romana de molhos de peixe. Então você entra aqui nessa porta, é gratuito, desce lá embaixo, e lá embaixo vai ter os poços em que eles utilizavam para salgar o peixe. Eles colocavam peixes em vários poços, enchiam de sal, e a depender do tipo de peixe, ou depender do tipo de partes do peixe que eles utilizavam, eles conseguiam molhos diferentes. O mais famoso era o garum, que eles fabricavam aqui, e era exportado para todo o Império Romano. E esse molho, diziam na época que chegava a custar mais caro do que o licor mais caro da época. Era algo muito caro esse molho, e era um molho que eles utilizavam em toda a culinária romana. Então sempre que eles faziam alguma coisa, eles botavam um pouquinho de garum. Então é bem interessante, tem um vídeo muito informativo, que explica bem como é que funcionava a fábrica, e tem os poços todos para vocês verem. É gratuito, não vai levar mais do que 5, 10 minutos para vocês verem, mas não pode perder essa atração. Esta é a Porta de Tierra, construída no século XV a XVII, e antes dela havia uma muralha romana. E aqui havia um castelo, que hoje não existe mais, e este arco aqui era a entrada principal, que dava acesso a esse castelo. Mais tarde, uma família muito rica de comerciantes, que era os Blanco, mandaram reformar aqui os arcos e mandaram fazer uma igreja dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, ou Santa Maria dos Remédios. Bom, a igreja também não existe mais, mas vale a pena passar por aqui para conhecer um pouco desta história da cidade de Cádiz. Essa é a Catedral de Cádiz. A Catedral de Cádiz é bem interessante porque ela levou muitos anos para ficar pronta. Ela começou a ser construída em 1722 e só foi acabar em 1838. Ou seja, foram 116 anos para construir essa catedral. E ao longo desse tempo, muitas das partes internas da catedral ficaram expostas ao tempo, né? Ela não estava coberta, então principalmente as cúpulas ficaram expostas ao tempo. Juntou-se a isso que nós estamos bem próximos do mar aqui. Vocês vão ver que o mar é bem pertinho quando a gente mostrar para vocês de cima da torre da catedral. E as várias crises econômicas que Cádiz passou ao longo desses 116 anos, que fizeram com que eles tiveram que ir adaptando os materiais. Então tem períodos que eles usam mármore, tem períodos que eles usam calcário, eles têm que ir adaptando conforme o que eles têm naquele momento. Então é uma catedral bem interessante. Vocês vão ver que no teto, o teto está todo forrado com telas, porque a catedral está se desmanchando, ela está caindo os pedaços. E esses pedaços caem na tela para não acertar a cabeça de quem está lá dentro. Custa 7 euros para visitar. Os 7 euros está incluso também a subida à torre. Bem ao lado da catedral tem a igreja de Santiago Apóstolo. É uma igreja de 1563, uma igreja jesuíta, e vale a pena vocês entrarem e apreciarem um pouco dessa igreja em estilo maneirista. Não sei se vai dar para ouvir porque está com muito vento aqui, mas atrás de mim fica o Forte de São Sebastião, um dos fortes aqui de Cádiz.
Se a gente virar um pouquinho para a direita aqui, ó, lá nós temos o Forte de Santa Catarina. E se a gente olhar para o outro lado, nós temos a principal praia deles de aqui de Cádiz. Quando tá calor, verão, é nessa prainha que eles vêm tomar banho. Bom, eis o Forte de Santa Catarina e em frente, no horizonte, o Forte de São Sebastião. Hoje é um dia de mar agitado, vento forte, e os barcos não saíram para pescar. Mas isso indica que a tradição de pescaria e a existência de muitos cardumes de peixes continuam desde a Roma Antiga. Bom, pessoal, já estamos retornando para o navio. Espero que a gente tenha conseguido dar uma ideia do que dá para fazer em Cádiz em um dia, né? Algumas sugestões do que visitar. E em breve estaremos em outra cidade. Não se esqueçam de se inscrever, clicar no sininho para ser avisados. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Até mais!